Queridos irmãos e irmãs, que alegria estarmos juntos nesse domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nós, por isso alegremos-nos e nele exultemos. Dia de participarmos da Santa Missa, Jesus que se dá a nós por meio da palavra e da Eucaristia. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Quando é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje nós percebemos Jesus, ele que pelos fariseus, ele então é interrogado. E eles diziam que Jesus expulsava os demônios pelos demônios. Mas nós sabemos e temos a plena certeza de que Jesus vence Satanás. Com a sua morte na cruz e sua ressurreição, Jesus venceu o mal. O bem sempre vence o mal. Uma vez que Satanás foi vencido, porque Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou. Então o maligno não tem poder sobre nós. Ele pode até nos tentar, pode até nos levar a nos afastar, muitas vezes, do caminho de Deus, mas não tem poder de tirar a nossa vida e muito menos de tirar em nós o selo do Espírito Santo, a consagração que Deus nos concedeu como filhos e filhas dele. O demônio não tem poder sobre nós de forma alguma.
a não ser que nós permitamos com que Ele nos leve a vivermos as coisas desse mundo, ou fazermos escolhas erradas. Mas nós não podemos também muitas vezes culpar até o próprio demônio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de nós escolhermos entre o mal e o bem, a graça ou o pecado, a morte ou a vida. Nós temos a liberdade de escolher. E aquele que está em Jesus Cristo escolhe sempre o bem, a graça e a vida. E a graça de Deus está sobre nós para que possamos vencer o mal, para que possamos vencer o demônio. Mas a palavra de Deus nos leva também a meditarmos hoje sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo é eu não aceitar e não acreditar na misericórdia e no perdão de Deus na minha vida. É eu não aceitar o perdão e a misericórdia de Deus. Isso é que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer: aquele que não acolhe o perdão e a misericórdia de Deus é culpado de um pecado eterno. Quem que quer viver eternamente no pecado? Ninguém. É por isso que devemos buscar a graça de Deus. E nós católicos temos a graça de buscarmos o sacramento da penitência, o sacramento da Eucaristia, para nos fortalecer, para que possamos vencer as insídias, os laços, a maldade de Satanás, para que sejamos pessoas verdadeiramente livres, porque foi para isso que Deus nos criou, para sermos homens e mulheres livres nele. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e nos dê a graça para que possamos vencer o mal, para que possamos vencer as situações de morte, de pecado, para que assim acolhemos o perdão e a misericórdia de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós, que no dia de hoje o Senhor nos revista dessa graça, desse poder e desta força, para que possamos proclamar o senhorio de Jesus na nossa vida.